Deuteronômio capítulo 21. Hoje nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos, os teus juízes, e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada, que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes, que não foi lavrado nem semeado, e ali, naquele vale, desnucarão a novilha. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos desta cidade, mais próximos do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale, e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim, eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu peço que o Senhor nos instrua na tua verdade. Envia a luz do teu Espírito ao nosso coração, e que o nome de Cristo, teu Filho, seja glorificado. Senhor, produz o temor do Senhor no meio do teu povo, que nós aprendamos a temer o teu nome e a servir somente o Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-me, pobre pecador, para ser instrumento do Senhor, para engrandecimento do teu nome, da tua palavra. Fica conosco, dá-nos paz e grande alegria em nossos corações. Aplica a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, todos os dias nós lemos notícias de pessoas que são assassinadas na nossa cidade. Todos os dias nós vemos nos jornais e, no geral, tem 1 ou 2 pessoas que foram mortas, ou 3, ou 4. E isso é comum acontecer na nossa cidade. Agora, uma coisa que também se tornou comum e que não deveria ser é a perda do nosso senso de indignação quanto a isso. A tendência da mídia é banalizar o mal. E o pior é que isso vai se tornando algo tão corriqueiro que nós perdemos aquele senso de horror pelo que aconteceu. Por exemplo, quando eu morava lá no Ituquara, uma morte era um acontecimento na vila. Mas parece que ao longo dos dias a gente vai ficando insensível em relação ao assassinato e à morte, e vai tratando como se fosse algo normal. A não ser quando acontece perto de nós, a gente nem liga mais para isso, não é? Como comunidade. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos tratar sobre o dever do cristão de não se tornar insensível para com a eliminação da vida humana, mas a tratar todos esses casos com o horror que é devido, porque o homem foi feito à imagem de Deus. A gente vai tratar sobre esse texto. Se vocês acompanharam a leitura, vocês veem que é uma passagem bem esquisita, né? Bem estranha, um rito assim, até difícil de ser compreendido às vezes. Mas nós temos 3 coisas aqui que podem elucidar bem essa passagem para a gente tomar algumas lições para nós. Primeiro, nós temos aí o problema que se estabelece em Israel, no verso 1. Depois nós temos aí a prescrição, o ato de expiação para resolver esse problema, no verso 2 ao verso 8. E a gente termina a passagem no final do verso 8 com o verso 9, com o efeito dessa expiação que era feito pelo problema. Então vamos ver por partes. Em primeiro lugar, vejam aí o problema que se estabeleceu em Israel, que se estabelece e que os anciãos precisam tratar. Verso 1: quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la,
se achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou. Então, aqui nós temos o problema. Vocês devem lembrar que essa passagem, ela faz parte daquele contexto geral, lá do capítulo 16, verso 20, a justiça seguirás e somente a justiça. O Senhor Deus chama o seu povo para andar em justiça, diferentemente dos pagãos, tá? Então nós vimos a busca da justiça no comportamento do futuro rei de Israel. Quando o rei fosse estabelecido, ele deveria seguir a justiça, tá? Nós vimos também a questão da justiça na maneira como Israel tratava os seus oficiais, principalmente os sacerdotes e os levitas. Eles não deveriam ser maltratados pelo povo de Israel, tá? Nós vimos também a questão da justiça em não condenar o inocente no caso de homicídio culposo. Lembram lá da cidade de refúgio? Quando alguém assassinou alguém, uma outra pessoa, sem intenção de matar. Então Deus providenciou a cidade de refúgio para que essa pessoa pudesse correr para lá, a fim de que o vingador de sangue, um parente mais próximo da vítima, não matasse essa pessoa, tá? Então a pessoa matou sem querer, foi um ato assim involuntário, né? Então Israel deveria fazer justiça e não permitir que o vingador de sangue matasse aquela pessoa que, sem querer, matou o seu irmão, porque aquilo ali não foi um homicídio doloso, não houve intenção de matar, tá? E agora, no texto de hoje, nós temos a justiça em relação a um homicídio cujo autor não é conhecido, não se sabe quem matou. Eu quero chamar a sua atenção no verso 1, em primeiro lugar, para o local onde o crime é cometido. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus. Eu quero chamar a sua atenção porque essa terra, a terra de Canaã, é a terra que o Senhor Deus está dando a Israel por herança, para que eles possam possuir. Mas como diz o Salmo 24, ao Senhor pertence a terra. A terra, ela é do Senhor. Mas ele deu aquela porção de terra ao povo de Israel para que eles pudessem habitar nela, viver nela e fazer justiça naquela terra. Então a terra, ela é de Deus, tá? Ela foi dada graciosamente ao povo de Israel, mas ela pertence ao Senhor. E nessa terra de Deus que Israel vai entrar, alguém está lá andando pelos campos abertos e de repente ele encontra um corpo caído no chão. Essa pessoa está morta. Encontrou um cadáver pelo chão, tá? Essa pessoa que encontrou o corpo comunica às autoridades o fato, tá? Leva o caso para os juízes da cidade. As autoridades vão lá, fazem uma investigação profunda do caso, mas eles não conseguem encontrar o autor do crime. Eles não conseguem encontrar quem foi que assassinou aquele indivíduo. E então, como se cometeu um crime, um pecado, e sangue inocente foi derramado sobre a terra que é do Senhor agora está manchada. Ela está corrompida. Vocês lembram que a lei do Senhor vai falar sobre isso. Então aqui nós temos um problema. Qual é o problema? O problema é que Deus não é como nós, que nos tornamos insensíveis em relação ao crime. O Senhor Deus, Ele reage ao mal. Ele não acha que isso é normal. Ele não acha que um sangue derramado sobre a terra é algo que deve ser deixado para lá. Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, eliminar um ser humano é eliminar a imagem de Deus, é rebaixar a imagem de Deus. O assassinato, portanto, é um atentado não apenas contra o ser humano, mas contra o próprio Deus, contra o ser de Deus, contra a honra do Senhor. Por isso, lá em Números, no capítulo 35, eu quero que você abra comigo aí. Números, você volta um pouco a sua Bíblia aí, ó. Números, no capítulo 35. Vamos ler uns versículos aqui que falam sobre
essa coisa do sangue derramado na terra, profanar a terra, manchar a terra, tá? Números 35, verso 30 a 34. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitarei resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Agora o verso 33. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. O sangue profana a terra. Então nenhuma expiação será feita pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que a derramou. Não contaminareis a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então aqui, o Senhor está dizendo que o indivíduo que derramasse o sangue inocente deveria ser morto, e que não era para os sacerdotes e os juízes aceitarem resgate por um assassino doloso. O que é resgate? É que havia alguns crimes em Israel que o cara, hoje nós falamos de pagar uma fiança, né? Mas em Israel era um resgate. Você apresentava um animal para morrer no lugar daquele crime que você merecia morrer. Mas no caso de crime de assassinato, Deus diz que não era para aceitar resgate. A pessoa que matou tinha que perder a vida também. E era assim que Israel iria evitar que a terra fosse profanada, porque o sangue inocente profana a terra. Vocês podem imaginar o quanto o Brasil está profanado por tanto sangue inocente que tem sido derramado, especialmente de bebês no útero das suas mães? Cada sangue de criança que é derramado desperta a ira do Senhor e profana a terra que pertence a Deus, e a comunidade inteira se torna responsável pelo crime. Então, sangue inocente foi derramado em Israel. O problema é que ninguém sabe quem é o autor. A santidade de Deus foi violada, a terra está profanada, e agora o Senhor está responsabilizando toda a comunidade por este grande mal. Isso vai nos levar ao segundo ponto, que é o rito de expiação da terra, de purificação da terra. O que Israel deve fazer nesses casos em que não se sabe quem é o autor do crime? Deus estabelece um rito para que a terra inteira e a comunidade inteira não sofra as sanções do pacto contra ela mesma. Ou seja, Deus considera que toda a comunidade é responsável por uma vida humana. E então ele vai estabelecer esse rito a partir do versículo 2 até o verso 8. E nós temos aqui os passos que as autoridades deveriam seguir para este rito. E eu chamo a sua atenção para o fato de que todo mundo está envolvido nisso aqui: os juízes, os sacerdotes e os anciãos. Os juízes eram responsáveis por manter a justiça, os sacerdotes eram instrumentos da graça, digamos assim, porque eram eles que derramavam o sangue para a expiação do pecado, e os anciãos aqui representam o povo, a comunidade como um todo, são os presbíteros aqui da comunidade, tá? Então observe comigo aí, nesse segundo ponto, as instruções para o rito de purificação. Primeiro nós temos aí um procedimento de investigação, no verso 2. Sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até a cidade que estiver em redor do morto. Então, o que é que nós temos aqui? Os juízes e os anciãos, eles vão medir a distância de onde a pessoa está morta para todas as cidades que tiverem em redor.
Vamos imaginar aí que o indivíduo está morto ali na saída de Paraupebas. Então, o juiz vai medir a distância. Qual é a cidade mais próxima? É Paraupebas. Então, é vocês que vão ser responsabilizados por aquele morto. Tá? Essa é a ideia aqui. Os juízes vão determinar qual a cidade que vai ficar responsável por aquela vida. E qual é a cidade que vai fazer o rito da purificação. Então, eles têm que medir a distância do cadáver até as cidades. E a cidade mais próxima vai assumir a culpa e o rito de purificação. Tá? A segunda coisa, nós temos aí do verso 3 em diante, o rito em si. O que é que deveria ser feito? 3. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale desnucarão a novilha. Então aqui nós temos os passos a serem dados pelos anciãos da cidade selecionada. Primeiro passo, os anciãos deveriam separar uma novilha nova, sem defeito. Com certeza que o texto não diz, mas o sacrifício em Israel era um sacrifício sem defeito, tá? Essa novilha era uma novilha que nunca tinha trabalhado e nunca tinha usado um jugo sobre suas costas para o trabalho, para o arado, por exemplo, tá? Segunda coisa, o local da expiação, que os anciãos deveriam levar essa novilha até onde? Um vale que não tivesse sido também mexido, uma floresta virgem, um vale que não tivesse sido arado ou plantado, e nesse vale tinha que haver um riacho, para que o rito fosse feito exatamente ali. A ideia desse vale sem ser mexido, um vale virgem, um vale onde o ser humano não arou, não plantou e não fez nada ali, com um córrego passando, é algo que lembra e nos remete à imagem lá do Éden, daquela coisa sagrada, tá? Uma coisa separada por Deus, santo. Terceiro lugar, ali no vale, os anciãos deveriam pegar a novilha. O texto fala aí, desnucarão a novilha. O que é que significa isso? Eles iriam quebrar o pescoço dela, eles iriam matar a novilha ali naquele vale. Em quarto lugar, nós temos o papel dos sacerdotes, no verso 5. Os sacerdotes deveriam ir ao local para serem testemunhas do rito, e depois que a novilha fosse imolada e morta, então agora eles iriam pronunciar uma bênção sobre a comunidade. Eles são esses agentes da graça de Deus, que diz: agora o Senhor vos perdoou, e que o Senhor vos abençoe e faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Nós temos aí no verso 5 o papel dos sacerdotes. Em quinto lugar, após matar o animal inocente, o verso 6 diz que os anciãos da cidade iriam lavar as mãos sobre a novilha. Esse rito de lavar as mãos sobre a novilha, meus irmãos, provavelmente é um ato de transferência de responsabilidade, digamos assim, de declaração de inocência. Vocês lembram que Pilatos fez isso, né? Lava minhas mãos com o sangue deste homem. Ele está declarando que ele é inocente, mas condenou o inocente. Ele era culpado, né? Então aqui, eles estão lavando as mãos como um sinal de que eles estão declarando a inocência deles, tá? E transferindo a culpa que recai sobre eles por causa daquele morto para aquele animal inocente, tá? E por fim, o texto diz no verso 7 e 8, até a parte B, que os anciãos, eles declarariam com suas vozes, com sua palavra, a sua inocência, e fariam uma oração implorando a Deus por misericórdia. Verso 7: e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram derramar-se. Então, eles estão lavando as mãos sobre a novilha morta ali. Imagina essa cena, né? Num local assim bruto,
né? Algo, não era assim, um local limpinho, bonitinho, era algo que ninguém tinha tocado, era uma mata bruta, pura, virgem, né? E o rio está passando ali, está lá, essa novilha jogada e morta, com o pescoço quebrado, inocente, coitada, né? E agora eles estão dizendo: as nossas mãos não derramaram este sangue diante do Senhor, os sacerdotes estão ali, e nós também não vimos o crime. O que eles estão dizendo é, em outras palavras: Senhor, se nós tivéssemos visto quem fez, nós teríamos dado a ele o mesmo castigo que nós estamos dando para essa bezerra, para essa novilha. Ele teria sido executado. Então, como nós somos inocentes, Senhor, nós te pedimos, verso 8: sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada, porque um sacrifício foi feito, porque um animal inocente morreu no lugar daquele sangue inocente, tá? Então eles estão implorando aqui para que a culpa daquele sangue não recaia sobre toda a comunidade daquela cidade, porque todos eles são responsabilizados pela morte de um inocente, tá? E qual é o resultado disso tudo, irmãos? O final do verso 8 e o verso 9 fala do resultado disso tudo. E a culpa daquele sangue lhe será perdoada, e assim, verso 9: eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. À medida que eles fazem aquilo que o Senhor ordenou, então aquela culpa que seria imputada a eles não é mais, porque aquele animal já levou a sua culpa. É o princípio da substituição. Então, quando eles oram ao Senhor, no início do verso 8, eles falam: sê propício ao teu povo de Israel. A palavra propiciação. O que é propiciação na Bíblia? É o ato de Deus em que ele estanca a sua ira contra alguém, tá? Então, o ato de propiciar é o ato em que o Senhor desvia a sua ira de alguém e faz cair sobre outra pessoa, certo? Isso é um ato de propiciação. Por exemplo, lá no tabernáculo havia uma arca, a arca da aliança. O nome da tampa da arca era propiciatório. Por quê? Porque ali na tampa era derramado o sangue do cordeiro. Então, quando Deus via o sangue daquele animal, a sua ira era satisfeita, digamos assim, a sua justiça era satisfeita. E então, a justiça de Deus tendo sido satisfeita, ele não vai mais castigar o povo, porque um cordeiro inocente morreu no lugar do povo. Isso aqui é propiciação. Foi aquela oração que o publicano fez ao Senhor: sê propício a mim, pecador. Essa frase significa: Senhor, eu reconheço que eu cometi um crime, que eu sou um pecador miserável, transgredi tua lei, e eu sou merecedor da tua indignação e da tua justiça. Mas por favor, Senhor, desvia a tua ira de mim e faz cair sobre outra pessoa. Essa ideia, quando eles falam ser propício ao teu povo de Israel, eles estão falando: Senhor, por favor, que esta novilha leve a culpa do teu povo, que a tua ira faça cair sobre ela, em vez de cair sobre o teu povo. Veja que ele fala aí: e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. Essa é a ideia, meus irmãos. E então, quando o substituto morre no lugar do povo, o resultado é que a culpa daquele sangue lhe será perdoada. E então eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Apesar de ser uma passagem estranha e um rito que nós desconhecemos, né? Mas essa passagem tem algumas lições importantes aqui para nós, e eu quero terminar com elas. Em primeiro lugar, aqui nós temos uma lição muito importante sobre a sacralidade da vida, sobre a santidade
da vida humana. Hoje em dia, as pessoas inverteram isso, né? O pessoal aprova leis para preservar a vida das tartarugas e do mico-leão dourado. Matar uma onça é um crime horroroso. Ao mesmo tempo que se vota leis para matar bebês no ventre de suas mães. O que é isso, irmãos? Isso é o que o profeta fala. Eles chamam o mal de bem e o bem de mal. São cegos. Irmãos, no dia do juízo final, ministros do STF, deputados e senadores serão acusados de mais derramamento de sangue do que os bandidos que assassinam outras pessoas. Porque eles aprovam leis para tornar legal o assassinato de crianças, o que Deus considera uma abominação e que mancha a terra. Deus preza tanto pela preservação da vida humana, por quê, meus irmãos? Gênesis 9:6: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Atentar contra uma vida humana é atentar contra o próprio Deus, porque o homem é a imagem de Deus. Quando Caim não pôde matar Deus, porque a raiva dele era de Deus, ele matou a imagem de Deus, que era o seu irmão Abel. Então, no final das contas, todo assassinato, toda execução de um sangue inocente é algo que atenta contra o próprio Deus. O homem é aquilo que se chama de a imago Dei, a imagem de Deus. Nós somos um retrato do que Deus é. E o assassinato atinge direto o ser do próprio Deus. De modo que quando alguém tira uma vida do outro de forma injusta, ela está dizendo que Deus não vale nada e não merece amor e respeito. Por isso a sua imagem não deve ser valorizada e preservada. Aí talvez você fale assim: mas por que Deus mandou matar o criminoso, já que não é para matar ninguém? É porque o 6º mandamento diz: não matarás. A palavra hebraica que aparece lá não é não tirarás a vida, mas é não assassinarás. Tirar a vida é uma coisa, assassinar é outra coisa. Por exemplo, quando você mata uma galinha, você está assassinando alguém? Não. Por que você não está assassinando? Se você não é dono daquela galinha, ela não pertence a você, aquela vida pertence a Deus. Porque o Senhor autorizou você a tirar a vida de animais quando é para a subsistência da vida humana. Então isso não é assassinato, isso não é um crime. Da mesma forma, o Senhor autorizou tirar a vida de seres humanos que não preservam a vida. Entende? Por isso que, embora aqui no Brasil isso não tenha, né, que é a ideia da execução penal, em Israel era assim. Os criminosos, eles eram mortos, porque eles perderam o direito de viver uma vez que eles tiraram a vida de alguém. Então, é por isso que Deus permitiu que o Estado tirasse a vida de assassinos, para preservar a vida dos inocentes, tá? A gente não vai entrar no mérito sobre isso agora, porque é uma lei que não tem aqui no Brasil, né? A não ser em casos de traição de guerra, né? Mas é assim que funciona Israel. Por que Deus fez tudo isso, meus irmãos? Para que Israel ficasse ciente de que uma vida humana é sagrada. Uma vida humana é santa. A vida humana não pode ser banalizada. Essas leis todas existem para nos ensinar essa lição. Nós não podemos concordar
com o aborto. Nós não podemos ser a favor desse tipo de prática, porque esse tipo de prática responsabiliza toda a nação. E toda a nação fica debaixo da ira de Deus quando nós concordamos com isso. Nós temos que estar como esses homens aqui disseram: Senhor, nós somos inocentes desse crime. Nós não compactuamos com isso aí. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. A vida humana é sagrada. Segundo, aqui nós vemos a responsabilidade de toda a comunidade pela preservação da vida. De quem é a responsabilidade na luta pela preservação da vida humana? Nesse texto, de toda a comunidade. Está todo mundo envolvido aqui. Os levitas, os sacerdotes, os juízes e o povo. Deus faz um evento público para que todo mundo veja que aquilo foi algo terrível que aconteceu. E Ele não vai normalizar isso, não. Para que haja um senso público de responsabilidade pela vida que se perdeu. Os criminosos são responsáveis pelos crimes que cometeram. Mas se a comunidade não trouxer juízo contra o criminoso, o que acontece? Toda a comunidade se torna culpada também. Essa é a ideia aqui. Quando alguém destrói a imagem de Deus, toda a comunidade precisa ter um senso de horror e de repúdio àquilo, para que nós não nos tornemos culpados. E a igreja do Senhor, meus irmãos, o povo da aliança, que está lutando por justiça e somente a justiça, deveriam ser os primeiros a engrossar essas fileiras contra o mal. Então é um princípio comunitário da responsabilidade pela morte de um inocente. Terceiro, e isso nos leva à última aplicação, que é a mensagem central do Evangelho. Essa passagem, apesar de não ser sobre pregação do Evangelho, mas ela nos mostra o princípio central do Evangelho. Qual é? Que o perdão de pecados se dá pela morte de um substituto. Para que a culpa de toda a comunidade seja expiada, uma novilha inocente, sem defeito, precisa ser imolada no lugar de toda a comunidade para a satisfação da reta justiça. A justiça foi violada. E Deus é uma justiça inflexível. Ele não vai recuar. Ele não vai ser como nós. Tornamos o crime algo normal, como se nada tivesse acontecido. Não, ele exige a morte do criminoso, mas já que não sabe quem é o criminoso, a comunidade inteira é culpada. Mas para que a comunidade não morra, providencie um animal inocente para morrer no lugar dela. Esse é o princípio da substituição. Todo aquele que está manchado pelo pecado precisa de um redentor inocente, sem defeito, sem mácula, para morrer no seu lugar. E eu quero lhes dar uma notícia nessa manhã. Você também é culpado de crimes aos olhos do Senhor, porque você também é um assassino. Não só por não se importar com o sangue derramado nessa cidade, mas porque Jesus falou que assassinato não é apenas matar alguém com uma faca ou com um revólver, mas quando você odeia o seu irmão, quando você o chama de tolo, de raca, de um zero à esquerda, quando você tem vontade de estrangular alguém, de matar alguém, você está assassinando sem faca uma pessoa. Sabe quando as mulheres falam isso para o seu marido? A vontade de pegar e te estrangular e te enterrar vivo. Isso é assassinato também. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Então todos nós precisamos de um redentor inocente, sem defeito e sem mácula,
para morrer no nosso lugar. Do contrário, nós mesmos morreremos. E o que é melhor, meus irmãos? A boa notícia do Evangelho é que o Senhor Deus providenciou um cordeiro inocente para morrer no nosso lugar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava no céu, à direita do Pai, desfrutando da companhia do Pai, justo e inocente, manso e meigo, amado e humilde, adorado pelos querubins e pelos anjos. Mas um dia ele desceu até um vale profundo, o vale da sombra da morte. Como diz o pregador Charles Spurgeon, certamente foi um lugar escabroso para ele, um lugar de humilhação, uma terra seca e sedenta, um lugar que nunca havia sido tratado ou semeado. Ele foi a este vale do Calvário e foi pregado entre dois bandidos, como se fosse um deles, para nos mostrar que aquele era o nosso lugar. Ele é o nosso substituto, justo, manso, humilde, puro e perfeito. Queridos irmãos, nos dias de Moisés, nos dias do povo de Israel na terra prometida, havia uma novilha para morrer no lugar da comunidade culpada. Mas lá naquela cruz do Calvário, lá no Gólgota, Deus não tinha um substituto para oferecer no lugar do seu filho, porque o seu filho inocente era o nosso substituto. E quando nós cremos nele, meus irmãos, nós recebemos o perdão e a bênção de Deus, porque ele não é apenas o animal inocente, ele é o nosso sacerdote também, que após ter feito um sacrifício no vale da humilhação pelos nossos pecados, ele foi elevado às alturas, e a palavra de Deus diz que quando ele ia subindo, ele abençoou o seu povo. E provavelmente ele deve ter proferido a bênção da aliança: o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa é a proclamação de que nós estamos reconciliados com Deus, de que nós temos o sorriso gracioso de Deus, de que a culpa do crime que cometemos foi retirada e foi jogada num rio e levada para bem longe de nós, para o fundo do abismo. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o perdão e a bênção do Senhor. Eu quero terminar perguntando nesta manhã: Jesus Cristo é o teu Redentor? Ele é o teu Salvador? Você tem ciência de que você precisa dele? Você sabe do mal que você cometeu, de como você manchou não só o teu coração, a tua vida, mas você maculou a honra do Senhor com o teu pecado, seja lá qual for. Talvez você não tenha assassinado uma pessoa com as mãos, mas você assassinou no coração. Ou talvez você não tenha assassinado alguém, mas você cometeu outro pecado que destruiu vidas. Você precisa de Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro inocente, providenciado pelo próprio Deus para ser maltratado, quebrado na cruz do Calvário por você. Mas se Ele não for o teu sacrifício, eu quero te dizer que você será sacrificado, assim como aquela bezerra que tinha o seu pescoço quebrado. Você será o sacrifício no dia do juízo final. Como disse um comentarista, a possibilidade de perdão para o indivíduo e para a comunidade repousa inteiramente no coração compassivo de Deus e em sua graça expiatória por meio do sacrifício de Jesus Cristo nosso Senhor. Não há outra opção. Nós não temos outra alternativa. Nós somos culpados e precisamos de um substituto. Deus já providenciou esse substituto, seu amado Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você se sente um pecador culpado nessa manhã, você precisa de um sacrifício e ele já foi feito. Você só precisa olhar para ele e crer no que ele fez. A obra dele está consumada. Ele já te abençoou e ele foi aos céus apresentar o sacrifício que ele fez ao Pai no teu lugar. E agora Paulo diz que ele vive sempre para interceder por nós. Creia em Jesus, confie nele e todos os teus pecados serão perdoados. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém.